Bom dia, segundo ano. Bom dia, turma 2001. Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando sobre proteção social nas aulas de Sociologia e Filosofia do dia 2 de setembro. Vamos então? Para a gente falar em proteção social, a gente vai ter que falar em política e, logicamente, política social. Então, a primeira trajetória que a gente sempre faz é buscar a definição. Então, denomina-se política a ciência de bem governar um povo constituído em um Estado. A política tem como objetivo estabelecer os princípios que se mostrem indispensáveis à realização de um governo tanto mais perfeito quanto seja o desejo de conduzir o Estado ao cumprimento de suas precípuas finalidades, em melhor proveito dos cidadãos. Essa é a definição de Pasquino. Ao se buscar o entendimento, as necessidades sociais básicas da população, através de garantias e ações concernentes à assistência social, saúde, educação, segurança, entre outras, constata-se a implementação da política social. Então, a política social vai ser aquela que vai buscar atender às necessidades básicas da sociedade, que são as garantias, a assistência social, saúde, educação e segurança. A política social representa a atuação do poder político visando o bem-estar da população, mesmo quando o papel do Estado tem o caráter de garantir as ações que alcancem quem dela necessitar, guardadas os princípios da igualdade de acesso, da transparência administrativa e da probidade no uso do recurso público. Ou seja, nós precisamos entender que o bem-estar da população, através da atuação do poder político, ele tem que alcançar, através das suas ações, quem dela necessitar, mas tem que guardar princípios que sejam visíveis, transparentes, como a igualdade de acesso, da transparência administrativa e da probidade do uso dos recursos públicos. Pela sua historicidade e especificidades próprias, a política social pode ser considerada como um fenômeno associado ao modo capitalista de produção. Tem seu início no final do século XIX, marcado pela criação e multiplicação das primeiras legislações e medidas de proteção social, generalizadas após a Segunda Guerra Mundial, a partir da construção do Estado Eufraim, nos países da Europa Ocidental. Continuando aí, a gente vai falar que Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, com o seu plano de cidadania, em 1949, ele coloca o tema da política social como aquela que ganha um estatuto teórico. E destaca-se aí o padrão do bem-estar social europeu, nas postulações liberais em que a educação era o único direito social incontestável, tendo sido categoricamente definida como uma igualdade humana básica. Então, todo mundo entende que nós temos necessidades dentro da postulação liberal do bem-estar social. Mas a educação, ela é aquela que vai, através do maior número de pessoas que atender, definir uma igualdade humana básica. Nessa vertente, a política social envolve as relações entre as classes sociais e os segmentos de classe ou forças sociais, além das condições econômicas gerais que, de alguma maneira, interferem nas opções políticas e econômicas dos governos. Atende às necessidades do capital e do trabalho como questão de sobrevivência, configurando-se nesse contexto um instrumento de defesa de condições dignas de existência humana.
Para isso, a gente vai perceber aí que a própria formação econômico-social contemporânea contempla essa interferência nas opções políticas e econômicas dos governos. Em outras palavras, apresenta-se como forma de mediação entre as necessidades de valorização e acumulação do capital e as necessidades de manutenção da força de trabalho disponíveis, além de constituir em objeto de reivindicação dos mais diferentes movimentos sociais e sindicais. Bom, então a cidadania como principal fundamento da política social. Literalmente, cidadania é a qualidade ou estado de cidadão. Então, eu não posso falar em cidadania sem lembrar que todos temos a função de cidadão. A cidadania pode ser compreendida, entre outras acepções, como o poder jurídico do indivíduo, voltado para a fruição de serviços públicos ligados aos direitos sociais. Poxa, como é que a gente percebe e compreende esse poder jurídico do indivíduo voltado para os serviços públicos que são necessários e são obrigatórios? Primeiro, o reconhecimento da cidadania sempre foi considerado uma das principais conquistas que se verificaram ao longo da história da humanidade, especialmente em razão da influência do iluminismo francês, segundo o qual a cidadania baseava-se nos princípios da igualdade e da fraternidade. Então, ser cidadão é viver segundo os preceitos da cidadania, no princípio da igualdade e da fraternidade. Poxa, muito legal. Então, eu tenho que entender que a cidadania ela vai me dar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Bom, em sua base madura, a cidadania passou a comportar as liberdades individuais expressas pelos direitos civis, direito de ir e vir, de imprensa, de fé, de propriedade, os direitos políticos de votar e ser votado, de participar do poder político, e os direitos sociais, caracterizados como acesso a um mínimo de bem-estar econômico e de segurança, com vistas a levar a vida de um ser civilizado. Portanto, pode ser reconhecida com um antecedente lógico da democracia e considerada não apenas como um direito político, mas também como um direito derivado da própria condição humana do indivíduo, visto que negar a condição de cidadania a alguém equivale a negar-lhe a própria humanidade. Em certo sentido, a visão aristotélica de homem, segundo o qual o concebe como animal político, permite reconhecer a cidadania como um direito fundamental de existência. E aí, Abreu apresenta a cidadania como categoria. Para Abreu, a cidadania moderna deve ser pensada como uma categoria que tem seu ponto de partida no modo como os indivíduos pertencem a um ordenamento social específico, historicamente determinado e pré-constituído. Recobrindo os lugares ocupados neste ordenamento e sem negá-los, os indivíduos dele participam por meio de diferentes formas jurídicas e políticas, conforme os recursos materiais, políticos e culturais de que dispõem e também por meio de suas identidades coletivas, classes, grupos, etc. As complexas conexões entre o modo de pertencimento e as condições de participação concretizam-se por meio das formas legalmente constituídas de exercício do direito e do poder no ordenamento político institucional. Mas a gente tem que entender que, dependendo das circunstâncias históricas, as formas jurídicas e os compromissos políticos do ordenamento institucional podem ir além das exigências do específico modo de produção capitalista, como ocorreu em algumas formações nacionais que foram impulsionadas até o Estado eufémico. Bom, se Abreu
apresenta a cidadania com essa categoria, vamos ver agora no horizonte da modernidade as notas de Coutinho. Para Coutinho, uma das principais características da modernidade é a presença nela de um processo dinâmico e contraditório, mas, de certo modo, constante, de aprofundamento e universalização da cidadania, ou, em outras palavras, de crescente democratização das relações sociais. Esse processo é contraditório, sujeito a avanços e recuos, porque, no limite, como vimos, há um antagonismo estrutural entre essa universalização da cidadania e a lógica de funcionamento do modo de produção capitalista, cuja implantação, consolidação e expansão foram, de certo, outras das características marcantes da modernidade. Mas seria unilateral identificar pura e simplesmente a modernidade com o capitalismo, como fazem todos aqueles que parecem supor que uma sociedade se torna moderna quando está plenamente integrada na lógica da atual globalização capitalista. Nessa visão, continuamos a empolgar nossos governantes e muitos de nossos intelectuais, e eles precisam conceber a modernidade também como um ângulo da ampliação e da universalização da cidadania. Ou seja, concebê-la quem? Tá? Essa modernidade como uma época histórica marcada pela promessa da plena emancipação do homem de todas as opressões e alienações de que tem sido vítima, a maioria das quais produzidas e reproduzidas precisamente pelo capitalismo. Nesse sentido, podemos dizer que as possibilidades que a modernidade abriu para a humanidade, que são as generosas promessas de emancipação que ela criou, ainda não foram realizadas. E por não terem sido realizadas, a gente tem que, longe de ter esgotado essa discussão, identificar com o capitalismo, com o neoliberalismo, a modernidade, que continua a ser, para nós, uma tarefa, a tarefa de prosseguir no processo de universalização da cidadania, pela luta, pela construção de uma sociedade radicalmente democrática e socialista, na qual, como dizem Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Para O'Donnell, a constituição de identidades coletivas dá substância a uma concepção moderna de cidadania e forja novas formas de solidariedade social. Ao se afirmar que o Estado deve assegurar o direito social à saúde, à educação, à assistência social, entre outras, a cidadania aparece como principal fundamento das políticas públicas. A fatia do bolo aí, ela vai estar condicionada ao como vamos produzir esse bolo. E se falta a cidadania, além da gente frustrar os direitos sociais, a gente pode lançar o indivíduo na esfera da pobreza e da miséria. Essa pobreza e essa miséria também se apresenta como característica das sociedades modernas, apesar de estas terem se proclamado que todos os homens são livres e iguais perante a lei, a gente percebe que isso está longe de ser alcançado. Na essência, a cidadania deve proporcionar ao cidadão a possibilidade de superar a desigualdade social, causa indutora de situações de carência e miserabilidade. Então, nesse modo de pensar e nessa sequência, quando Demo fala sobre o assunto, ele cria um enfrentamento que vai ser organizado em 3 dimensões hierárquicas e essenciais. A primeira,
que a gente tem que conhecer é que haver assistência social, porque o direito à sobrevivência é um direito radical, sem ele não há nada depois, todavia o mais imediato nem sempre é o mais importante. Segundo, a gente tem que saber que para haver inserção no mercado, para que o pobre se autossustente, aonde com pernas e ande, desculpe, com pernas próprias, ele tenha um projeto de vida. E o terceiro, a gente tem que saber que para haver cidadania, para que o pobre assuma seu destino, com deriva autonomia. Então a gente tem que escolher nossos caminhos. Falar em cidadania é também nos reportarmos ao Estado brasileiro, onde a cidadania, pela Constituição Federal de 1988, a última, ela é apontada como um dos fundamentos do Estado. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel do Estado e município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a cidadania. Terminamos aqui a nossa aula. Fiquem com Deus. Amanhã, ou melhor, hoje, dia 2 de setembro, estarei com vocês no Classroom e lá postarei as tarefas que vão valer nota. Não deixem de acompanhar e não faltem à aula. Beijo grande, fiquem com Deus.